criando também aquilo que a gente poderia chamar comunidades imaginárias. A circulação de imagens hoje é tão forte, a circulação de saberes é tão forte, através do próprio capitalismo que gera essas novas tecnologias. Então, vamos abordar essa situação que é de um capitalismo, é de uma globalização. Por outro lado, o Padre vai falar de uma globalização inspirada em Paulo Freire, inspirada em, talvez, a gente poderia comparar com Milton Santos, de uma globalização que ele chama de grassroots, que é de baixo para cima. E é nela que talvez a gente se aproxime mais. Ao pensar, então, em redes de produção de novas narrativas, redes de colaborações, redes de parcerias, onde a educação e a prática pedagógica, artística, não estão mais regidas por processos voltados ao mercado, para ter uma escultura do mercado, mas sim de agenciamentos sociopolíticos. As mostras e bienais internacionais não deixam de entrar nesse circuito globalizado. Vide Bienal Mercosul, a tentativa dos cadernos de viagem, as tentativas de penetração no interior do Estado, onde você encontra no Estado, por um lado, carência de contato com a capital, por outro lado, uma fertilidade, tá? Já de conexões, de interações sociais que existentes lá. Então, essas relações que a gente pode reinventar ou dissolver relações de centro e periferia. Por outro lado, a Padre ressalta outra face dessa globalização. O alcance mundial das mídias de circulação e reprodução de imagens e a imediata absorção global em redes sociais, além de quebrarem narrativas hegemônicas, ameaçam um dos últimos pedestais humanistas do gênero da arte. O fenômeno da cultura visual e da economia globalizada, através da disponibilização ampliada de instrumentos eletrônicos, de produção e circulação e ainda compartilhamento digital de imagens, atinge sobretudo as classes C e D. Atua como força ambivalente, tanto de formação de novas subjetividades, quanto de alienação para um mundo paralelo, dominado por imagens deslocadas em novas geografias desterritorializadas e transnacionais. Como a gente pode conceber isso? A cultura hip hop, o funk, toda uma cultura que se transnacionaliza, e você vê no Japão, ou seja, no México, em Cuba, um grafite, uma circulação dessa cultura funk, uma circulação da cultura hip hop, por esses meios das redes. Ao mesmo tempo, uma vontade de ação coletiva, política, que está circulando nessas redes. Percebe-se esse fenômeno, a emergência de uma razão globalizada, completamente modelada por imaginários que não estão mais sob o domínio da classe artística. Aí é para parar de pensar. O que Barbara está estudando e observando, que nós podemos observar, por exemplo, ao que o Faustini vem fazendo nessa cidade. O que Faustini percebeu que está se alinhando com esse processo de uma globalização, que é um processo que se nutre das novas tecnologias, mas ele é de baixo para cima. Ele quer dar vozes, no sentido de ser um agenciador de possibilidades de partilha dessas novas enunciações. Mas isso está andando em paralelo com um grande boom do mercado das artes. Como é que a gente lida então com essa dualidade? Ou, profeticamente, estamos diante da projeção de McLuhan, da geração da contracultura dos anos 60 e 70. Todos serão artistas sem ser artistas. Simultaneamente pode-se verificar nas mudanças de paradigmas estéticos a formação de artistas que não se colocam mais como autores exclusivos da produção de imaginários simbólicos para uma sociedade. Essa geração emergente mostra sinais de busca de sua inserção crítica a circuitos híbridos entre arte e formas secundárias, conduzidos por nova ordem ética no mundo como propositores de agenciamentos, não dessa estética do sublime, mas também não de uma estética pura, mas da reterritorialização dos exercícios de liberdade de imaginação. O educador, então, o artista, esse propositor, isso que Lígia Clark e Alex Sica chegam nesse limiar, eles vislumbram um momento que não somos mais artistas, somos propositores.
Eles entendem uma sociedade em transformação que quer autonomia em si, de autogestão de saberes, ou do patrimônio participativo, do patrimônio de estar juntos. E nessa liberdade de imaginação, a gente pensa em estados artísticos, além da arte. Então, aí está um pensamento do legado dos anos 60. Nesse caso, também age sob um impulso utópico invertido, de baixo para cima, em escala que chamamos de microgeografias. Então, eu chamo de microgeografia porque isso está se dando em lentes de encontros, de uma artesania do encontro, e não numa escala de macro-revoluções. Então, é essa escala, talvez muito mais próxima de um educador, daquele que sabe que uma turma com 50 já é muito grande, aquele que lida com 10, aquele que lida com 20, aquele que lida com 30, aquele que sabe o limite de a cada 10 se dissolve uma atenção artesanal necessária para educar. Estou tentando combinar essa situação porque essas polêmicas, elas estão juntas, elas precisam ser fortalecidas para aproximar, quebrar essa relação desequilibrada da importância do educar no século XXI. Então aí eu digo que eu procuro trazer o conceito de esperança de uma forma que o próprio Ernst Bloch traz, um princípio concreto de atuação, um princípio concreto de dever. E esse princípio ele vai chamar do princípio utópico da arte. Então a utopia da arte estaria nos lugares pequenos de atuação. Então ele contrapõe os grandes monumentos, as grandes obras de arte, com uma relação rasteira dos encontros. Esses fenômenos atravessam a mudança de cenários, tanto nos museus como nas grandes bienais. Eu acho ótimo pensar nas grandes bienais, o quanto as grandes bienais se qualificam pela qualidade dos interstícios. Então, eu ainda não fui a essa última Bienal de São Paulo, mas acompanhei a Bienal do Mercosul, acompanhei a outra Bienal, o quanto a relação do estar junto parece nominar a próprio princípio curatorial das grandes bienais. Então, a grande escala bienais, ela se constitui de pequenos micros, interstícios de relações. Esse fenômeno então, atravessa esses cenários. Por um lado, as bienais são globalizadas, por outro lado, elas estão buscando enraizamentos, procurando relações locais. E aí está um grande dilema a ser pensado para os educadores. A aproximação entre ser artista e ser um propositor dessas intervenções locais. Os artistas, educadores, pesquisadores e agenciadores socioculturais, ora são atravessados pela consciência crítica dessas disjunturas, ora são atravessadores. Nessa geografia de trânsitos globalizados, o macro e o micro se confundem. O local e o global reforçam o contemporâneo através de entrelaçamentos de temporalidades ou contemporaneidades, ou choques mesmo dessa temporalidade, em que os museus, os artistas, os educadores fazem suas opções éticas com relação às múltiplas máscaras da globalização. As máscaras da globalização. Como você julga uma Bienal? Como parte da globalização ou como parte de um acontecimento que tem seus interstícios, que tem suas fissuras, onde ali se dá vários encontros? É nessa bilateralidade que a gente pode pensar os dilemas desse mundo da diversidade. Uma série de formas sociais vem emergindo para contestar, questionar e reverter esses desenvolvimentos e criar formas de transferência de conhecimento e mobilização social que prosseguem independente das ações do capital corporativo e do sistema nação-estado. Essas formas sociais se apoiam em estratégias, visões e horizontes da globalização na defesa dos pobres, caracterizada como globalização de raízes ou globalização de baixo para cima. Discutir hoje o papel da pesquisa, do artista, do educador, do pesquisador, dentro das instituições ou fora, sua estrutura de construção de narrativas e múltiplas vozes, é reconhecer como as práticas dos espaços se tornam políticas e poéticas do conhecimento diante dessas duas globalizações, do capital corporativo e
das raízes manifestadas como estratégias de participação e construção coletiva de conhecimento.